de São Paulo, número 333. Eu dou as boas-vindas a todos, né? E anuncio eh, que hoje teremos a palestra, né? Como todos sabem, a palestra do irmão Michel Vinetsky sobre o incêndio de Londres e a fundação da maçonaria especulativa. Eu pediria ao irmão Pires, da exposição do irmão, de apresentar o currículo do irmão Vinetsky, por favor, Pires. Michel Vinetsky, nosso irmão, ele é maçom, mestre instalado, ele tem o grau 33 do rito escocês antigo e aceito, grande inspetor-geral da ordem. Ele foi iniciado no dia 3 de outubro de 1981 na augusta e respeitável loja simbólica Estrela do Sul, número 3, no oriente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Né? Por uma coincidência, eu sou nascido lá em Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. Terra muito boa, viu, irmão? Atualmente, o irmão Vinetsky, ele é membro ativo da augusta e respeitável loja simbólica Tríplice Aliança, número 341, Oriente de Mongaguá, filiada à nossa sereníssima grande loja maçônica do estado de São Paulo. O irmão Vinetsky, na vida comum, ele foi executivo de empresas de tecnologia médica. Depois que ele se aposentou, se dedicou à carreira de historiador e palestrante. E ele já escreveu 9 livros, fez palestras em vários países, como Estados Unidos, Argentina, Paraguai, Bolívia, Espanha, Israel, Coreia do Sul e muitos outros. Como nosso querido irmão já destacou, as suas palestras têm um perfil beneficente, né? Os honorários, eles são representados por cestas básicas, que são doados na própria cidade dos organizadores, e desde 2002, essa sua atividade já rendeu a doação de mais de 200 toneladas de alimentos, também agasalhos, cobertores, medicamentos, material escolar e muitos outros itens aí essenciais às pessoas que necessitam. O produto da venda também dos livros do nosso irmão também é destinado aí à beneficência. Venerável mestre, suas ordens foram cumpridas. O currículo do nosso irmão, muito resumido, é este. Obrigado. Obrigado, irmão Pires. Irmão Michel, você tem as palavras, por favor. Muito obrigado, meus irmãos. Antes de começar a projetar, é importante fazer um esclarecimento a respeito do que nós vamos ver. A gente passa a maior parte do tempo nas lojas lendo rituais com um pouco profundidade e na hora do ágape discutindo política, né, da direita, da esquerda, do centro, né, do Bolsonaro e do Trump. Na verdade, ao longo de toda a história da humanidade, desde os antigos babilônios até, tá, só para homenagear o Jorge com a Babilônia, até a atualidade, os homens só se movem por três motivos: pelo dinheiro, pelo poder e pelo sexo, não necessariamente nesta ordem. Para ficar mais elegante, a gente mudou o nome. Então, poder se chama política, dinheiro se chama negócio e sexo se chama casamento. Alguns raríssimos homens, mas isso é raro mesmo, né? É apenas um ponto estatístico, se movem pela fé. Mas em 230 milhões de brasileiros, quantos Chico Xavier nós temos? Né? Quantos de Valdo Pereira Franco? Quase nada, né? Então não vale a pena. Então, é sempre poder, dinheiro e sexo. Não era diferente no Antigo Egito, não era diferente na Antiga Roma, não é diferente dos dias de hoje. E nem era no século XVIII, quando ocorreu a fundação da Grande Loja da Inglaterra. Então, eles não se reuniam nas tabernas para discutir a morte, a vida, de onde viemos, para onde vamos, filosofia de Sócrates, Aristóteles, Platão. Isso veio incorporado muito depois. Eles se reuniam para discutir política, porque estavam num momento de efervescência na Inglaterra, na beira de uma guerra entre a Escócia e a ilha inglesa, a própria Inglaterra. Então, a gente vai apresentar isso aí e o que é mais provável como origem da nossa instituição no século XVIII. Então, vamos lá acessar aqui, projetar. Está aparecendo aí? Não, tá aparecendo só o slide inicial. Primeiro slide, Ah, tá. Então, vamos lá. Vamos da prosseguir aqui. Fênix. Isso.
Agora Essa Foi, sim. aqui é uma rápida biografia da minha participação maçônica e acadêmica, né? Bem rápido, não tem importância, que o que já explicamos, né? Que as palestras não têm custo, mas o palestrante solicita doação de uma boa cesta básica, pelo menos uma boa cesta básica. Quem puder dar mais, dá mais. Não faz muita diferença para nós. É o que nós fazemos, né? Meus irmãos, não existe fantasia na maçonaria, né? Essa ideia de que a maçonaria é constituída por segredos ancestrais, com origem nos mistérios egípcios, os essênios, os eleusis, isso tudo é pura bobagem, não é? Não tem nenhuma fonte a respeito disso. Eu não sei essas invenções que foram incorporadas a partir do século XVIII, especialmente na França, no momento de revolução intelectual, em função da conquista de Napoleão, então, daquela região do Egito, soldados do alto dessas pirâmides, 40 séculos, e daquilo que eles acharam. Então, a partir de um achado qualquer, você infere um montão de coisas. Nós temos uma pedra lá em Londres, pesada, das 800 quilos, que foi interpretada por Champollion, estava em 3 idiomas, ele conseguiu traduzir, que nos dá algumas referências históricas a respeito e mais ações de governo. Não tem nada de mistério, não tem nada de alguma hermenêutica complexa a respeito de mistérios. No Egito, na verdade, nem havia filosofia. A gente não cita um único filósofo egípcio. A gente cita um montão de cabeça da Grécia. Mas no Egito existe só o livro dos mortos. Quando muito, tem filósofo funerário. Então, nós não temos filosofia egípcia. Nós temos a reinterpretação do livro dos mortos, que é uma coisa muito legal, porque eles acreditavam, como nós acreditamos, na vida eterna, com algumas diferenças, porque achavam que reencarnariam naquele corpo e com aquele poder. Além da influência cristã, especialmente nos ritos teístas de origem francesa, como o nosso rito escocês antigo e aceito, da filosofia iluminista de origem inglesa e escocesa especialmente, com as ideias de Hume, Locke e Berkeley, as maiores e mais comprováveis influências da construção da maçonaria especulativa são a filosofia iluminista e a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que a gente vai falar bastante a respeito disso no decorrer. A maçonaria não é fruto do acaso, de geração espontânea, é fruto de um processo ocorrido na ilha inglesa por vários séculos, que culminou com o surgimento da monarquia constitucional, cuja ideia iria se espalhar e viralizar pela Europa continental e pela América toda, trazidas por maçons, especialmente por maçons. Aqui no Brasil, por Bonifácio, San Martin, né, por Bolívar e outros que queriam estabelecer as modernas democracias. A análise dos eventos históricos e políticos sociais que criaram nossa ordem deve ser conduzida com pesquisas minuciosas e, principalmente, em fontes confiáveis. O que se tem muitas vezes é uma visão passional, mal informada, traz uma reflexão equivocada sobre a história da ordem que se perpetua na superstição e na ignorância. Para entender esse processo, vamos apresentar uma linha do tempo e mostrar como o incêndio de Londres marca a transição para uma nova era. A gente está vendo aí o livrinho do Samuel Pritchard. É necessário entender que quando se escreve sobre história, de maneira geral, se conta apenas o que um dos lados do evento relata, o lado vencedor. O perdedor não tem história, só perdeu, ele acabou. Com relação à ordem maçônica, existem poucas, muito poucas fontes primárias originais, até porque várias delas foram incendiadas até de 17 a 21, 1717, não tem nada, foi tudo queimado. E tem uma razão que a gente vai explicar depois. E por incrível que pareça, o que são fontes primárias para nós são as exposures, como essa do lado. E ele já escreveu outra também, que é o Três Batidas Distintas, que na verdade são as traições aos juramentos prestados em loja. Esse trabalho, de maneira bastante simples, eu tenho ele muito mais complexo do que aqui, mas não dá para fazer em 40 minutos, evidentemente. Busca entender como os costumes da época, os acontecimentos sociais e políticos podem ter forjado a maçonaria. Ela não ocorre na Inglaterra, ela aconteceu muito antes na Escócia, muito antes do Ato da União. Os códigos legais e costumes escoceses têm mudanças muito grandes daqueles que são praticados na Inglaterra. Assim, meus irmãos, se isso não representa a verdade histórica, por ausência de fontes documentais, deve trazer para cada um de nós um motivo para reflexão e maiores pesquisas. Então, a linha de tempo da história na Inglaterra. A Inglaterra viveu
aí, desde 1300, do século XIV até século XVIII, uma sucessão mas enorme de desgraças, de tragédias. A Guerra dos 100 Anos, que durou 120, né? É aquela guerra que aparece Joana d'Arc. A Guerra das Rosas, né? Até virou um tema de um filme da Casa de York, a Casa de Lancaster, quando nasce a Casa de Tudor. E Henrique VIII, que foi o fundador da casa, ele unifica os reinos quando se casa com Elizabeth de York, não é? O rei, ele queria ter um filho homem, né? Ele se separou da primeira esposa, depois de 25 anos de casado, casou com a Ana Bolena. A Ana Bolena não lhe deu um filho homem, ele mandou matar a Ana Bolena, e assim por diante até a sexta mulher. E o filho homem que ele teve morreu, ele acabou tendo uma filha mulher só, que se tornou rainha depois. Mas quando ele pediu o divórcio ao Papa, este não concedeu, ele dissolveu os mosteiros, desapropriou as terras da Igreja Católica Romana, proibiu o ensino da escolástica e da patrística em todos os lugares da Igreja e fundou a Igreja Anglicana, se autoproclamando como o chefe supremo da Igreja na Inglaterra. Até hoje, o chefe supremo da Igreja na Inglaterra é a rainha ou é o rei. A filha dele sobe ao trono com a morte dele, tem um reinado glorioso, Elizabeth I, e aí, com a morte dela, sobe o rei Jaime I. Neste momento, o rei Jaime publica a tradução da Bíblia em inglês, que unifica o idioma e que se torna o motivo fundamental da Igreja Anglicana. Em 1641, a 49, acontece a Revolução Puritana, os protestantes são perseguidos, bastante perseguidos, mortos, o parlamento é fechado. É quando sai aquele navio, os peregrinos para os Estados Unidos, que vão fundar a colônia lá em Connecticut, né? O rei Carlos é deposto de decapitar o filho dele, que tinha 16 anos, se tornaria rei mais tarde, assiste à decapitação do pai e é obrigado a fugir de forma meio recambulesca. A gente vai falar um pouquinho mais tarde disso. Nasce a República, o interregno, que eles chamam, Interreinos de Cromwell, e acaba poucos anos depois. Em 1660, o rei Carlos, que é o filho, aquele que fugiu, retorna, e ele retorna com ódio nos olhos, com desejo de vingança daqueles que haviam decapitado o seu pai. Mas uma das primeiras coisas que ele faz é obrigar que todos os cargos públicos ingleses sejam exclusivos de anglicanos. Ele começa o reinado muito bem. Ele é bastante competente, embora tenha perseguido aqueles que mataram seu pai, aqueles republicanos. Ele tem dois momentos assim de flexão no seu governo que são terríveis. A Grande Peste de Londres, a peste bubônica importada da Holanda, que matou cerca de 100 mil pessoas, um quinto da população de Londres, que era, na época, a maior cidade do mundo. Não tinha mais lugar onde enterrar as pessoas. Eles cavavam buracos, jogavam alcatrão e queimavam. E o cheiro de churrasco ficou sobre a cidade por cerca de um ano. No ano seguinte, o incêndio, a gente vai falar bastante do incêndio adiante, ele destrói Londres, mas mata os ratos também. Então, acaba com a peste, mas a cidade começa a ser reconstruída. É chamado para reconstruir a cidade o arquiteto Christopher Wren, mais alguns gênios também, e ele reconstrói a cidade no padrão de hoje, com ruas muito mais largas, com praças, uma cidade moderna e eficiente. O rei Carlos, alguns anos antes, por volta de 5 anos antes da sua morte, em 1680, ele começa a definhar de uma maneira extraordinária. Ele era um rei que tinha aventuras amorosas intensas e libações extremas, e ele começa a adoecer, e a doença dele é absolutamente terrível. Ele literalmente apodrece em vida. Ele defeca andando, o tempo todo, o fedor é terrível, os criados chegam e muitos deles são obrigados a vomitar. Então, o rei vai se desfazendo em vida e a cidade toma conhecimento do que está acontecendo. E à medida que isso vai acontecendo e se espalhando até a morte brutal dele, há uma mudança na Inglaterra com relação àquela percepção da realeza. O rei não era mais o enviado de Deus, o rei não era mais entronizado por Deus, mas o rei era um ser humano, era um de nós, sujeito a moléstias terríveis e sujeito a apodrecer em vida. Vem para assumir o poder real o irmão dele, que vem da Escócia, lá na Escócia, Jaime VI, aqui vem como Jaime II, que é escocês e católico. E, em função da reconstrução da cidade, encontra o tesouro exaurido, e para poder manter funcionando o governo, ele busca aumentar os impostos. Porém, ele era católico. Ele resolve aumentar os impostos para os protestantes. O que acontece? Que a igreja
católica, a igreja protestante já era bastante poderosa, a aristocracia, a elite econômica chamada de gentry era muito poderosa, e a Royal Society, na época, também muito poderosa, unem-se para a deposição do rei, com receio de que o novo rei buscasse impor a sua religião. Então, eles convidam o rei Guilherme de Orange, ainda é príncipe ainda, mas é casado com a filha do rei deposto, para que invadisse a ilha. Ele é convidado a invadir a Inglaterra. Quando ele desembarca com suas tropas, o rei Jaime foge para a França. Os parlamentos da Inglaterra e da Escócia declaram Guilherme Maria como reis. Ele assina esse documento idolado, The Bill of Rights, que limita o seu poder, estabelece a autonomia do judiciário. Está precisando disso no Brasil também. Assegura a liberdade de imprensa e de religião. É o fim das monarquias absolutistas e o início da monarquia constitucional, como até hoje é na Inglaterra. Nesta mesma época, começa também lá na ilha a Revolução Industrial, que inicia o uso extensivo da máquina a vapor, inventada por Newcomen, não é? E depois aperfeiçoada por Watt. Os métodos de produção manual são gradativamente substituídos por processos mecânicos, na indústria têxtil, na mecânica, transportes, máquinas, ferramentas, produtos químicos, metalúrgicos. A Inglaterra está caminhando rapidamente para se tornar a maior e mais poderosa potência econômica do planeta, colonizando cerca de 25% da massa da Terra, com mais de 400 milhões de súditos. A Inglaterra era a Austrália, era a Oceania, era grande parte da Índia, era boa parte da África, era o Canadá, era os Estados Unidos, era o enclavezinho aqui em cima do Brasil. Enfim, a Inglaterra era a dona do mundo na época. A Revolução Industrial, que começa nesta época, dura até meados do século XIX. Também em 1700, e aí tem a imagem de um deles, do Jackson Secret Club, do Gentleman's Club, esse prédiozinho lindo, cor-de-rosa. No início são criados os clubes de cavalheiros, que se reuniam exclusivamente com homens que partilhavam os mesmos interesses e relaxavam, conviviam com os amigos, bebiam, faziam refeições, jogavam jogos de salão ou até passavam a noite. Muitas guildas foram se transformando em library companies, a gente vai falar de library daqui a pouquinho, que mantinham acesos seus interesses nessas reuniões, usualmente realizadas em tabernas, em clubes, que tinham suas refeições no térreo e outros aposentos para jogos, reuniões dos andares acima. Até nos dias de hoje são comuns na Inglaterra e em todos os países do Commonwealth, que são os países ainda que têm, pelo menos por tradição, o rei inglês. Os ingleses estavam fartos de conflitos, e o Gentleman's Club proporcionava exercício de tolerância. Em 1707, a rainha Ana, que sucedeu a sua irmã Maria e seu cunhado William, assina um ato de união, que une os reinos da Inglaterra e da Escócia e cria, então, a Grã-Bretanha. Então, a bandeira da Grã-Bretanha é interessante porque é um X sobre uma cruz. A cruz era o símbolo da Inglaterra, o X era o símbolo da Escócia e o X sobre a cruz por uma bandeira da Inglaterra, e as cores depois elas acrescentam também os outros dois estados associados da ilha. O que acontece é que esse ato provocou um descontentamento enorme, né? A Escócia se sentiu enormemente prejudicada, começou a haver uma série de revoltas, né? A rainha morre em 708 e assume Jorge I. A situação chegou a tal ponto que a rebelião jacobita ameaçava entrar em armas contra a Inglaterra. E aí o rei Jorge, em 1715, baixa o Rights Act, a lei do motim, que condena com a possibilidade de pena de morte qualquer reunião com mais de 12 pessoas e que durasse por mais de uma hora. Eu tenho esse texto inteirinho, inclusive traduzido. Não cabe aqui, mas se alguém quiser depois uma explicação maior, eu posso até mandar o texto dessa lei. Já existiam inúmeras lojas onde os vibrantes temas políticos da época eram discutidos. Não era discutido filosofia, não era discutido religião, era discutida política. Né? Estava à beira de uma guerra. Né? Por 70 anos, os jacobitas do rei Jaime, que Jaime em hebraico é Yaakov, é por isso que se chama jacobita. E os turcos ativados lutaram para rever o trono, promovendo conspirações, revoltas, ameaças de invasão estrangeira. Em 1714, a turbulência chegou a tal ponto que ambos os lados estavam em armas, preparados para a guerra. Tumultos se espalharam pela Inglaterra nesses 2 anos. Os escoceses desejavam revogar o ato de união. Existe, portanto, meus irmãos, a possibilidade que os intelectuais aristocratas que se reuniam para discutir os temas políticos já tenham se utilizado a estrutura que já existia da Companhia dos Maçons,
dos maçons pedreiros, da live dos pedreiros, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, para se reunir, ocultando as suas verdadeiras intenções. Eles se reuniam em mais de 12, obviamente, para discutir política, mas não, nós estamos discutindo a reconstrução de Londres. Somos pedreiros. A gente verá adiante e não havia pedreiro algum nesse momento. Londres, em meados do século XVIII, era a maior cidade do mundo, o centro da Revolução Industrial e do Império Britânico, que se estendia por todos os continentes. Um pujante centro comercial e financeiro, que incluía principalmente o comércio de escravos. Era a maior fonte de renda da Inglaterra, o comércio de escravos. Indústria de tecelagem e mecânicas, navegação, estradas de ferro, produção de minérios, agricultura, especialmente o chá, né? E a gente vai lembrar que o rito escocês da antiga assim nasceu em Charleston, nos Estados Unidos, na época que Charleston era um porto que principal para exportação de chá para as colônias inglesas nos Estados Unidos. Tinha 500.000 de habitantes, meio século depois tinha perto de 1,5 milhão. Esse resultado foi em grande parte devido à migração interna, devido à política de cercamentos estabelecida por Henrique VIII. Construída à mão, basicamente de madeira revestida a alcatrão, para evitar a água, ruas estreitas e sujas, sem sistemas de abastecimento de água, coleta de esgotos, dependente da coleta noturna de excrementos. Havia coletor de excrementos, passando de casa em casa para recolher lá os piniquinhos, e água bombeada manualmente. Nos anos seguintes, desenvolveu complexos sistemas para alimentar, limpar e abastecer de água um número cada vez maior de habitantes. No entanto, o grande incêndio era um desastre anunciado. Como eu disse, as ruas eram muito estreitas e as casas coladas umas sobre as outras. O verão havia sido muito seco. As paredes de madeira de carvalho de alcatrão, os depósitos de lenha e carvão, o feno acumulado para alimentar os animais. As casas tinham 2 andares. No andar de baixo ficavam os animais, de uma escadinha subia para o andar de cima, onde ficava a família toda reunida no mesmo cômodo. Não havia banheiro. Os banheiros, quando havia, eram no outro terreno ao lado. Você fazia o que tem que fazer no piniquinho, e os menos civilizados olhavam pela janela se não passava ninguém, gritavam "tem que quer" e jogavam tudo aquilo na rua, e aquilo escorrendo pela rua. Tudo representava uma bomba relógio prestes a explodir. Os métodos de combate a incêndios eram brigadas de vizinhos, armados de baldes e mangueiras manuais. Segundo Maurice McCann, presidente da Theological Lodge of London, o fogo começou no dia 12 de setembro de 1666, pelo calendário gregoriano. No calendário juliano, que é o anterior, foi dia 2 de setembro. A diferença de 10 dias de um para outro, mas para o atual calendário, 12 de setembro. Como aconteceu? O padeiro do rei, Thomas Farrider, se esqueceu de apagar o prato de fogo da padaria, que está na Pudding Lane, perto da ponte de Londres, bem pertinho. Nas primeiras horas do dia 12 de setembro, ele foi acordado pela fumaça que vinha debaixo da porta do quarto. Embaixo na padaria, fogo havia começado e sua casa estava pegando fogo. O padeiro e sua filha escaparam por uma janela no andar de cima, mas sua empregada, com medo de cair, não o seguiu, se tornou a primeira vítima do grande incêndio de Londres. O fogo se espalhou pelas ruas adjacentes, alimentado por um forte vento vindo do leste, pelo alcatrão das paredes de madeira, dos materiais combustíveis nas lojas. Poucas horas depois, a cidade havia se transformado em um inferno. A cidade queimou por 3 dias, destruiu 13.200 casas, 87 igrejas, a ponte de Londres, mais de 100 prédios públicos e a Catedral de São Paulo. Parou a poucos metros da Torre de Londres, paiol de pólvora do exército britânico. Milagre, a gente vai ver esse desenho no próximo slide. Por que eu falo? Porque o exército britânico era o exército mais poderoso do mundo e a Torre de Londres concentrava centenas de barris de pólvora lotados. Se aquilo pega fogo, a cidade teria explodido inteiramente e não haveria. Era uma bomba atômica. Não é? Então, ele parou a pouquinhos metros. A gente vai ver. Foi realmente um milagre. As autoridades computaram mais de 100.000 desabrigados e apenas 6 óbitos. Mas pesquisas mais recentes acreditam ter havido milhares de vítimas, porque na época as pessoas eram registradas em livros nas igrejas. E as igrejas queimaram quase todas. Lembro que as classes mais baixas não tinham registros. A principal técnica para combate a incêndios na ocasião era a demolição das casas para a criação de aceiros que impedissem o andamento do fogo. O prefeito, não é que era um idiota, ele disse não. Quando alguém avisou que o incêndio estava começando, ele disse: se uma mulher mijar em cima, apaga. Não havia mulher para mijar e não apagou, realmente foi uma tragédia. O próprio rei, o Carlos II, foi lá combater incêndio com seu irmão, Duque de York, jogando baldes d'água. Mas quando as demolições foram autorizadas e quando isso foi feito, o fogo já foi espalhado por muitos quarteirões. Para ter ideia,
do calor, a temperatura pode chegar a 1.250 graus centígrados, conforme uma peça de cerâmica recuperada lá na padaria, que está exposta no Museu de Londres. Aí tem o mapa do incêndio. Ali à direita, em azulzinho, a Torre de Londres. Vocês podem ver que o incêndio, em rosa, chegou muito, muito, muito próximo da Torre de Londres. Se tivesse chegado lá, a cidade não existiria mais. O incêndio causou um prejuízo estimado em 10 milhões de libras. Eu tentei calcular isso no dinheiro de hoje. É tanto zero que não tem nem como explicar, é incalculável isso aí. O rei Carlos II mandou refazer a cidade em pedra para que nunca mais queimasse. Encarregou Christopher Wren de dirigir a obra. Milhares de trabalhadores vieram de toda a Grã-Bretanha e da Europa para trabalhar na reconstrução. O grande muro, esse que está em preto aí no slide, que cercava parte da cidade, foi refeito e de origem City, distrito financeiro, que é uma cidade dentro da cidade. Só para explicar, porque a gente teve em Londres, a City de Londres é uma cidade e a Grande Londres é outra. A City tem gestão autônoma, ela tem um próprio prefeito, tem alguns rituais próprios. Nem sequer o rei tem autorização para entrar se o Lord Mayor não der autorização. Hoje é o centro financeiro, um dos centros financeiros do mundo. Né? Está cercadinho em preto. Esse muro existe desde o tempo dos romanos. A Catedral de São Paulo do século XII foi completamente destruída e a nova foi projetada por Christopher Wren. Em setembro de 1666, antes que se extinguissem as chamas, os londrinos já haviam encontrado os culpados, os católicos, holandeses e franceses. Os católicos, porque há muito planejavam a queda da nação protestante. Os holandeses e franceses viram os constantes conflitos que travavam com a Inglaterra. Uma turma de cidadãos arrastou um padeiro holandês para ser enforcado. Foi salvo no último momento por intervenção do Duque de York, irmão do rei. Do outro lado da cidade, um francês quase foi esquartejado pela multidão. Os 6 de uma francesa foram cerrados por homens que acreditavam que as francesas haviam começado aquilo. E algumas semanas depois, um rapaz de 23 anos foi enforcado, tendo sido considerado o único culpado do incêndio. Foi o testemunho do padeiro e seus 2 filhos. O padeiro não estava lá, ele fugiu, né, do andar de cima do incêndio. Obviamente, precisava achar um culpado, acharam esse rapaz, coitado. E o local de enforcamento está registrado lá em Londres como estrela de Natal na calçada. Esse foi o primeiro grupo que veio para a reconstrução. Existe até hoje. É a Companhia dos Maçons Operativos, número 30 nas Livery Companies de Londres, estabelecida em 1515. E aí está grifado. Nossa empresa foi formada com o objetivo de regular o ofício da cantaria para que os padrões fossem devidamente mantidos e recompensados. Os primeiros registros disponíveis de regulamentação dessa companhia são de 1356. Aí ao lado tem o original em inglês que eu tirei da internet, e ao lado está a tradução que eu fiz para que a gente veja e entenda o que está escrito. Né? Ainda na internet, quem nós não somos, está lá, né, com todas as letras. A Masons Company não deve ser confundida com a relativamente moderna fraternidade dos maçons livres, que somos nós, que é inteiramente separada. Documentos antigos se referem a construtores em pedra como maçons livres, apenas porque a natureza do trabalho impunha que o maçom pudesse se movimentar livremente em torno da cidade e dos trabalhos estavam em andamento. Em vez de morar e trabalhar no bairro, como teriam feito os sapateiros, padeiros e membros das outras guildas. A hierarquia dos artesãos também era tal que os que estavam no topo do seu ofício eram hábeis em esculpir a pedra de cantaria, a pedra de calcária, de grão fino, o arenito usado para rendilhados, mosturas. O maçom de tal calibre estaria livre de seu mestre. Tal terminologia, diz The Worshipful Company, levou a ideia de uma história conjunta, mas evidências de uma herança compartilhada são esparsas estudos modernos, separam as duas. E vamos mais longe ainda da internet, para que o tal conselho diretor da Antiquíssima Companhia, a mestre, Cristina Hidgen, o primeiro vigilante, Martin Law, e o segundo vigilante, Lester King. Essa é a companhia que opera mais ou menos 4 milhões de libras por ano, com a responsabilidade de manter, preservar e arrumar aquilo que se desgasta na magnífica cidade de Londres. É o que eles fazem. Não é? Então, não tem nada a ver esses operativos com o que nós fazemos. Eles existem até hoje e muito antes existia a nossa maçonaria. O primeiro registro é de 1356 em Londres ainda. A cidade de Londres tem 110 companhias Livery, que são companhias de livré. E pode até parecer, meus amigos, que são filial parte da maçonaria, uma vez que usam trajes incomuns, realizam cerimônias arcanas e usam tipos semelhantes. Master, Paz Master, Warden, que é vigilante, Beatle, que é mestre cerimônias,
orador, guarda do tempo. Esses títulos também são usados por outras organizações. Têm origem por volta do ano 1000, quando foram fundadas Oxford e Cambridge. Refletem as estruturas sociais e funcionais comuns na época que as primeiras guildas medievais se estabeleceram. Essas universidades, até hoje, utilizam as classificações de Entry Apprentice, Fellow e Master. Com o passar do tempo, muitas dessas companhias tiveram sedes que se transformaram em clubes de cavalheiros, assistentes das mesmas atividades profissionais. Aqui a gente tem o Clube de Cavalheiros, o Livery Company dos Vinhateiros. Elas são clubes de cavalheiros hoje daqueles que praticam a mesma profissão. Na sua origem, eram as guildas, que respondiam pela regulamentação de suas atividades, pelos salários e do seu trabalho. Até a reforma, estavam intimamente associadas a atividades religiosas, santos padroeiros, São João, seja lá quem for, Santo Ivo, não é? Santa Maria, principalmente de apoio a igrejas e às capelas de seus santos padroeiros, realização de cerimônias religiosas e dramatizações dos mistérios. As dramatizações dos mistérios, equivalentes às nossas iniciações, eram dirigidos por um mestre, alguns vigilantes e um tribunal de assistentes, elege o mestre e vigilante. O diretor operacional era o caixa, que é o nosso tesoureiro hoje. Os membros são de duas categorias: os operativos, os homens de libré, e os homens livres, que se associam livremente e são recebidos, são aceitos nestas companhias library. Durante a reconstrução de Londres, uma obra do século, milhares de trabalhadores foram trazidos para a obra liderada por um arquiteto genial chamado Christopher Wren. Já falamos dele. Era necessário o fornecimento de inúmeros itens de material, pedra, madeira, ferro, ferramentas, alimentos, roupas, calçado, serviço médico, transporte, segurança, tudo isso. O que podia fornecê-los era a fluente classe abastada inglesa, a gentry, composta de empresários, de nobreza e militares. Era conveniente que esses fornecedores frequentassem as mesmas tabernas que os trabalhadores se encontravam, depois do expediente, para tomar conhecimento de primeira mão das necessidades, pudessem providenciar os pedidos. Assim se tornaram aceitos entre os maçons operativos, talvez até pagassem as contas. Mas é muitíssimo pouco provável que, embora frequentando os mesmos ambientes, se sentassem à mesma mesa os peões e os nobres. Está vendo aqui o retrato? Eu morei em Brasília há 25 anos. Né? A minha esposa chegou lá com o pai dela para a construção de Brasília. O Joaquim Roriz, que fornecia areia, fornecia pedra e cimento, estava metido no meio da obra o tempo todo. Ele ouvia o que ia precisar para poder providenciar para o dia seguinte. Não é diferente no século XVII do que foi no século XX, ou no século III, ou na construção do Templo de Jerusalém. Sempre quem fornece o material está próximo de quem usa o material para saber o que vai fornecer. Naquele tempo, meus irmãos, não tinha computador, não tinha WhatsApp, não tinha Telex, não tinha nada. Você tinha que ouvir de viva voz aquilo que precisariam na semana seguinte. E se tinha que estar lá perto. Para organizar trabalhos de milhares de pedreiros, Moreno criou canteiros de obras, cercados por cordas, né? Porque na época você não tinha metal suficiente para fazer essas treliças que você faz hoje em obras. Era corda mesmo. Onde na entrada se postava o primeiro vigilante, de First Warden, na saída de Second Warden, o segundo vigilante, fiscalizava a rotina e a jornada de trabalho. Talvez seja a origem das cordas de 81 nós, a gente não sabe dizer, mas é uma possibilidade. O grupo fiscalizava se o assentamento das peças estava justo e perfeito, porque você precisa. Bem, nesta mesma época, nasce na Escócia uma filosofia que foi desenvolvida bastante depois, até por Immanuel Kant, mas chama filosofia do Renascimento. O principal foi John Locke, um médico e filósofo inglês, também da Royal Society, com forte atuação na política, considerado pai do liberalismo. Suas ideias principais são, a gente conhece as ideias todas, né? Porque a gente vive isso até hoje, a tábula rasa, todos os homens nascem iguais, governantes e governados, cada um age livremente, contanto que não prejudique seu semelhante. Estado da natureza, direito natural à vida, à liberdade e propriedade, deve ser garantido pelo governo. E a tolerância, embora todos os homens nasçam iguais, sua cultura, competências, experiências e habilidades variam. Então, a convivência só é possível pela tolerância. Esses conceitos, meus irmãos, tiveram grande influência na formação da maçonaria, a nossa, especulativa, na implantação da monarquia parlamentarista depois da Revolução Gloriosa. E outro grande filósofo, também escocês, é David Hume, foi maçom, iniciado na primeira loja maçônica do mundo, Mary's Chapel Lodge. Hume se apôs das filosofias, considerava o espírito humano de um ponto de vista teológico e metafísico, que era a Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, né? A escolástica patrística, que abriu o caminho à aplicação do método experimental dos fenômenos mentais.
Sua obra é muito importante para o seu pensamento contemporâneo. Teve enorme influência sobre Kant, sobre a fenomenologia, analítica. Ele também foi um grande leitor e deve a Newton seu método de análise, conforme ele mesmo cita no subtítulo do seu livro. Esse aí é considerado um dos primeiros maçons aceitos. Aí alguém tem a lenda de que ele escreveu os rituais, que ele criou o terceiro grau, tudo bobagem. Ele era riquíssimo e era um homem importante. Ele casou muito com mulheres ricas também. Ele já era rico e ficou mais rico ainda. Foi alquimista, político e militar, um dos fundadores da Royal Society e ocupante de altos cargos do reinado do rei Charles. Ele foi muito amigo do rei. Um dos primeiros maçons aceitos, tendo se iniciado em 16 de 10 de 46 em Warrington. Devido à sua fortuna e elevado status social, ele atraiu para essa maçonaria outros membros da nobreza e das forças militares. Também foram se associando às lojas de... Por quê? Se acha mulher está lá, deve ser bom, eu vou também. Mas, embora fosse renomado e intelectual, seu principal objetivo não era o que se conversava nos alojamentos e a política, mas a necessidade de comprar os subterrâneos das colônias inglesas do Oriente, objetos e obras de arte que formaram sua extraordinária coleção. Foi doada a Oxford e hoje é o Ashmolean Museum. Está aqui no retrato do lado o livro Elias Ashmole, Founder of the Ashmolean Museum. É um dos museus mais espetaculares do mundo de antiguidades, compradas ou subtraídas de uma maneira ou de outra das colônias inglesas no Oriente. Como os pedreiros livres e militares podiam viajar para onde quisessem, muitos trabalhavam naqueles locais, um pequeno estímulo financeiro tornaram os emissários de Ashmole para obter aquelas peças. Então não tem nada de filosofia. Ele, na verdade, fez isso aqui porque ele queria obter a coleção dele, né? E a maçonaria operativa na época proporcionava a ele o acesso a esses tesouros sem que ele precisasse ir lá. O que ia lá? As livros esterlinas dele. E os tesouros vinham e hoje formam um museu extraordinário, uma das mais importantes universidades do mundo. Em 1717, não havia mais pedreiros da maçonaria. Durante a reconstrução da cidade, em função da filosofia iluminista, os alojamentos de obras por toda a cidade eram discutidos apenas eventos políticos e sociais que mudavam a Inglaterra, guerra civil, prejuízos pela peste negra, pelo do incêndio, os longos conflitos que se estima tenham matado pelo menos 15% da população de ambas as nações. Fatigados de guerras, conflitos e problemas, a aristocracia e a classe empresarial decidiram criar um maior, uma loja principal que condensaria os anseios e utilizaria os ensinamentos advindos das tragédias como forma de reconstrução. Então, em 27 de junho de 1917, reuniram-se um monte de gente das 4 lojas. Mas quem eram os pedreiros? Não eram pedreiros mais. Anthony Sayer, primeiro-ministro, era cavalheiro. George Payne, depois foi funcionário do Tesouro. Desagullier, clérigo e renomado cientista. Montagu, um duque. Orton, outro duque, devasso, mas também um duque. Anderson, clérigo historiador. Todos eles eram membros da elite britânica, intelectual política. Não havia mais pedreiro nenhum. Só havia elite intelectual, política e econômica, né? Disfarçado de pedreiro para poder discutir os temas que movimentavam a sociedade naquela época. A filosofia foi sendo incorporada mais tarde, na medida que a Inglaterra encontrou o caminho da estabilidade política e econômica. Este agrupamento de intelectuais, de cientistas, de políticos, de forças econômicas, começaram a incorporar também outras ideias sociais e filosóficas para poder desenvolver, então, desenvolvendo o seu Estado. Né? Mas não, nesse momento, nesse início, não tinha nada de filosofia. Mas os primeiros rituais maçônicos, como eu disse, nasceram na Escócia, não na Inglaterra. As Old Charges foram as primeiras, as cartilhas dos maçons operativos, mas surgem anotações manuscritas, em folhas soltas, que mostram que a maçonaria em 2 graus, que o grau 3 foi só apareceu em 1725, era praticada bem antes da criação da primeira potência maçônica. Esses documentos foram achados no registro de Edimburgo, na casa de registro de Edimburgo, que tá, essa fotografia que está em cima. Em 1932, a loja Ars Quator Coronatim, e aí eu homenageio a loja que me convidou para essa palestra, porque é o trabalho que essa loja faz também, é de buscar a verdade na história da maçonaria. Publica a transcrição do documento encontrado em 1930, e o título é Algumas perguntas que os maçons costumam fazer para aqueles que professam ter a palavra de maçom antes que eles o reconheçam. Na época, uma parte das pessoas eram analfabetas, os eram memorizados, como é até hoje na Inglaterra. Supõe-se, então, que essas anotações foram feitas por maçons aceitos para seu próprio uso. Contém um catecismo maçônico com perguntas e respostas, oferece um genuíno ritual de admissão, uma iniciação.
O documento orienta a loja maçônica e imitação do Templo de Salomão, mas não cita a lenda de Irã, e fornece dois elementos simbólicos importantes incorporados ao grau de mestre mais tarde. Os 5 pontos de coerência que vieram se tornaram 5 pontos de mestre e a própria palavra do mestre, né, usada para fazer da lenda um mito esotérico. Essa foi a Royal Society, a mais importante e a mais antiga sociedade científica do mundo, sucessor do Invisible College, tem 365 de história contínua, e foi aí que nasceu a maçonaria simbólica. Destes gênios nasceu, não foi de pedreiros. Nossa ordem nasceu de alguns dos maiores gênios da história. De 1721 a 41, 12 dos 20 do grão-mestres foram membros da Royal Society. Tem 700 membros, só admite 69 por ano, todos destacados cientistas. Em 1717, nasce a nossa maçonaria, né? 4 lojas, do inglês lodge ou do lute, nas duas línguas significa alojamento, aquele que fica no fundo da construção de guarda-ferramenta, onde depois os pedreiros, na hora do descanso, se confraternizam e comem e bebem. E já existiam dezenas ou centenas de alojamentos em Londres, mas que haviam nascido como um local de reunião daqueles que ao longo de 50 anos participaram da reconstrução, se uniram para fundar uma entidade central. Das cinzas do incêndio de Londres, dos 50 anos de trabalho, negócio, ciência, filosofia, revoluções de conversa ao pé do ouvido, nessa ideia de criar um mundo novo que torne a humanidade mais feliz. 2 fatores fizeram a diferença. O primeiro, a filosofia iluminista, que naquele momento permeava a cultura inglesa. E o segundo, os 2 clérigos, Zanguli e Anderson, criaram um cânon fortemente baseado nas escrituras. As vertentes protestantes, anglicana e presbiteriana, afastaram-se dos ritos católicos, eliminando, por exemplo, o culto aos santos, aproximando-se das raízes primitivas do cristianismo, muitas delas judaicas. Os cavaleiros ingleses da Terceira Cruzada também trouxeram símbolos e significados da cultura judaica da Palestina, incorporaram as suas lendas e ritos de cavalaria, e bem mais tarde, a maçonaria. Já existiam, na Ilha Britânica, muitas lojas especulativas, dedicadas ao estudo e especial às conversas políticas. Algumas eram católicas, outras anglicanas, outras calvinistas. A maçonaria anglicana, visando reduzir o apoio de algumas lojas ao rei católico, encomendou à Royal Society uma constituição sem filiação religiosa para dar apoio ao seu candidato protestante. Era a introdução do teísmo na ordem. O pastor designou o pastor Anderson para isso. Devido ao espírito iluminista da época, se introduziu o conceito de religião natural, tornava laica a instituição, rompendo com a tradicional vinculação religiosa, permitindo a filiação de todas as raças e credos, que não eram necessariamente pedreiros. Na apresentação da Constituição em 1923, Anderson diz: a maçonaria conhecendo a harmonia, a fama e o nome. Muitos nobres e cavalheiros da alta linhagem pediram para ser admitidos na fraternidade. Se encontram os homens esclarecidos, comerciantes, membros do clero, trabalhadores que lutaram na loja, um lugar de relaxamento agradável, longe de estudo, dos negócios da política. Era essa a intenção, era a fraternidade. Era o encontro de homens de diferentes religiões, de diferentes áreas de atividade, que pudessem confraternizar em torno de uma mesa, conversando sem necessidade de discutir política. Isso que talvez hoje muitos de nós façamos em loja. Resumindo a palestra toda, muito rapidamente, né? Quase com a possibilidade de cerceamento das liberdades econômicas e políticas, com o retorno ao poder da Igreja de Roma, de triste memória, a nobreza e as classes produtivas, também alguns bispos anglicanos, se unem para depor o regime segundo. Isso dará origem à Revolução Gloriosa, que tem esse nome porque foi feito sem derramamento de sangue. Com isso, pôs-se fim à monarquia por direito divino, substituído por uma monarquia parlamentar, como é até hoje na Inglaterra. A filha do Rei Jaime II, Maria Stuart, é coroada rainha com seu marido, o príncipe holandês Guilherme de Orange Nassau, que é sobrinho e genro do rei exilado na França. Ao assumir o trono da Inglaterra, deve assinar uma declaração de direitos filofráticos que retira grande parte do poder real, em benefício do parlamento. É o primeiro passo rumo à moderna democracia. E a Grande Loja de Londres inventa a moderna democracia, para chegar no momento em que os construtores e os gênios, atendendo à nova filosofia iluminista, entenderam que era o momento de uma construção mais importante de um novo mundo, governado pela razão, pela livre iniciativa, pela liberdade de escolher seu destino, dos limites impostos aos governantes. Nós inventamos a moderna democracia. É o maior legado da maçonaria à humanidade. Em 1670, foi erguida uma coluna dórica no local de incêndio, Pudding Lane. Por acaso, chama Rua do Pudim, por acaso.
monumento à maior tragédia. A torre tem 311 degraus em espiral, bem estreitinhos, 61 metros de altura, que é exata a distância de Padaria, onde o fogo começou. Foi, durante anos, a mais alta coluna de pedra do mundo. Tem um mirante no topo, onde se pode ver toda Londres. Foi criada por Christopher Wren e é recheada de símbolos maçônicos. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos, né? Dar motivos para que a gente continue a pensar, continue a imaginar, continue a pesquisar e continue a tentar tirar da nossa mente o mais próximo possível a verdadeira história da nossa ordem. E eu repito as palavras de Newton: se já vi mais longe do que alguns, não que os outros, é porque fiquei de pés por de gigantes, e muitos dos gigantes estão presentes aí nessa palestra, né? Me orgulhando de poder falar para eles. Muito obrigado, meus irmãos. Algumas referências estão aqui.